de cargo e pede demissão. É uma realidade um tanto avassaladora, né? E a gente tem percebido que os números estão cada vez mais maiores, né? O Covid-19 tem mostrado padrões comportamentais muito importantes. E nós vamos convidar hoje a psicóloga Lorena Albuquerque para nos ajudar a conversar sobre isso, tá? Então, o que a gente vem percebendo é que tem tido um padrão em muitos países, não só aqui no Brasil, na China, na Itália, nos Estados Unidos, que tem tido a atenção dos cientistas, tá? É a predominância de contaminados do sexo masculino. As mulheres são as menos contaminadas. Aqui no Rio Grande do Sul também isso acontece, né? Inclusive hoje a Secretaria Estadual de Saúde divulgou predominando entre os homens 5 homens que estão internados por Covid aqui no Rio Grande do Sul. Com 380. O que vocês acham que está acontecendo, hein? Na UTI isso também se repete, tá? Tem maioria homens, 132, e 106 mulheres. Isso também acontece em relação aos óbitos. A maioria são homens. Já 4 homens e 42 mulheres. Isso tem provocado muitas repercussões e nos faz pensar não só no impacto genético disso, né? Mas também comportamental. Geneticamente a gente sabe que tem alguns hormônios, substâncias, angiotensina, por exemplo, que favorece mais que as mulheres fiquem protegidas, né? Tanto em questão cardiovascular como oncológica, né? Então, a gente tem a importância da resiliência na mulher. Ela vem trabalhando justamente com a importância da resiliência feminina, convidada de hoje, tá? Então, eu vou convidar aqui ela. Deixa eu ver onde é que eu chamo ela. Lorena Albuquerque. Sobre a importância disso. Olá, Lorena! Olá, bom dia! Boa tarde, bom dia! Eu fui fazendo a introdução aqui. Sim, sim. Falo sobre... Sim. Estamos aí, de novo, sempre ministro da Saúde, com muitos impactos do Covid-19, né? E principalmente com uma atenção especial para a resiliência das mulheres. Oi, Lizzy! Boas-vindas! Então, você aqui justamente pela tua atuação profissional com resiliência, né? E com relação às mulheres, né? Esses nos feito olhar para a importância da resiliência das mulheres, né? Sim. Mulheres estão sendo as menos contaminadas, menos afetadas. Sim.
Tá me ouvindo bem, Ju? Tô, Tá me ouvindo bem? tô tudo Bom, bem. E aí? tu já fez a introdução daqueles dados? Isso. Tá. Então, muitas vezes a gente pensa que nós eh, não só porque vem tendo muitos movimentos feministas, mas por genética, como tu fez na introdução, por genética, pela estrutura, por toda a estrutura neurológica, física, psicológica da mulher. Então, a mulher acaba tendo muitas vantagens em contrapartida do que pensamos que os homens são mais vantajosos que o público feminino. Então, inclusive, está em pesquisas devido, a princípio, devido às causas hormonais, devido a fatores genéticos, ambientais, que a mulher está ainda está com mais saúde que o público feminino. Uhum. A mulher pensa mais antes de tomar atitudes, a mulher acaba sendo mais resiliente que o homem. Inclusive, eu tenho encontrado em alguns lugares que eu tive que chegar, eu tenho encontrado homens que estavam discutindo não usarem máscara. Uau. Sim, porque eu escutei comentando assim, mais ou menos no geral, eles se sentem que eles são fortes o suficiente para não adquirir a doença e que se pegar está tudo bem, porque eles já contraíram o sarampo, já contraíram a varicela, a rubéola e estava tudo bem, então não tem problema. Mas eles não conseguem pensar que pode até ser que eles contagiem o vírus, mas eles têm uma família, eles nós temos, ou na sua casa, ou no trabalho externo. Tu está num núcleo onde que tu está convivendo com alguma pessoa, mas eles não conseguem ter essa visão. Eles são tão práticos as coisas ao ponto de estarem se arriscando tanto, e isso é uma parte da formação biológica do homem, porque as pesquisas mostraram dos vários países já está prevalecendo o sexo masculino com o maior contágio e índice de mortes. Então, nós temos várias vantagens como mulher também, nos cuidados, na resiliência, na persistência. Pois é, Lori. E a gente vem percebendo assim que, apesar desse aparato favorecedor, né? Teve pesquisas que eu fiz no próprio doutorado em que eu comparei as mulheres e os homens, inclusive as psicólogas, a Fran Albrecht e a Rafaela, ajudaram nessa análise e constataram que as mulheres idosas, elas usam muito mais da força da cidadania, ou seja, elas têm um cuidar do seu redor, muito maior que os homens. Isso foi comprovado por nossos estudos, que a gente publicou no Congresso Nacional Internacional de Avaliação Psicológica, né? Mas como que, assim, ó, que na prática as mulheres, elas acabam não usando todo esse aparato, esses recursos, e muitas vezes parece que, e agora até usando a pandemia, às vezes até usa a pandemia como uma desculpa para dizer, é um tudo engavetado que eu tenho, por exemplo, o de dirigir. A minha CNH. Ou porque eu reprovei na CNH, ou é um sonho que eu tenho de um dia dirigir, mas já que agora estamos em quarentena,
os CFCs, as autoescolas estão todas fechadas, então eu desisti, né? Enquanto trabalho, essas mulheres terem todo um contexto favorecedor para continuar pensando nos seus sonhos, né? Mas parece que vai além daquelas questões genéticas e também ambientais. Tem muito a ver com comportamento, né? Tem a ver com psicologia. E essa é a tua... Bom, eu vou começar então pelo início da tua pergunta, pela parte do luto no processo de desenvolvimento, depois tu me cobra que nós vamos chegar na parte aonde finaliza as mulheres que têm dificuldades para fazer a carteira de habilitação, a CNH. No processo de desenvolvimento, começando lá pela primeira infância, né, Ju? Então, como tu começou, como iniciou a tua vida desde que tu estava na barriga da tua mãe? Como foi isso? Foi uma gravidez esperada? Foi uma gravidez de risco? Não por conta da família, acesso de saúde? Foi uma gravidez violenta? Então, começa desde lá. Então, tu vai se desenvolvendo e ao longo da vida, chegando na parte do envelhecimento, que é a parte que é a tua praia, né? Então, quando tu chega a partir dos 50 anos, tudo aquilo que tu viveu, tu já começa a refletir sobre aquilo, como foi aquilo, e tu começa a fazer escolhas, porque querendo ou não, o ser humano já sabe mais ou menos que um tempo que ele teve uma chegada, que é a única, ele vai ter uma saída que ele não sabe quando. Quanto mais se aproxima para o final dessa linha do tempo, essa que é a tua praia, tu vai me interferindo naquilo que tu precisa acrescentar. Quanto mais vai chegando para quando vai ser, mas aproximadamente a partir dos 40, 50 anos, tanto mulheres como homens, mas principalmente as mulheres, elas já buscam mais cuidados. Hoje em dia as mulheres já vêm buscando mais cuidados, vêm buscando mais vaidade. Por quê? Porque elas já chegaram num momento que elas refletiram sobre tudo aquilo que passou na vida delas, nesse percurso da vida, e elas fizeram algumas escolhas que hoje elas querem viver aquilo. Por exemplo, eu conheço a situação dela, pediu que ela não poderia mais ser dependente do marido, porque ela se sente jovem e o esposo já está muito doente. E ela nunca dirigiu, sempre ele que levava ela onde ela precisava ir. Então ela decidiu que ela precisa fazer a carteira de habilitação dela, porque se acontecer alguma coisa com ele, ela quer continuar a vida dela. E se ele se for, aquela pessoa que era o braço direito dela, como a gente diz, não estava mais ali, o que seria dela? Mas ela quer continuar vivendo. Ela tem perspectiva de vida e quer viver com qualidade. No entanto, ela frequenta vários grupos que tem das mulheres idosas e dos homens idosos. Tem grupos que são separados, ela frequenta tanto grupos mistos como grupos separados, só de mulheres. Grupos de artesanato, grupos de dança, grupos de coral. Então, essa busca, a gente percebe que ela vem aumentando no público feminino, enquanto que até não muito tempo atrás se percebia o contrário, se percebia a entrega para o final, assim, sem muita expectativa, sem muitas esperanças. E hoje as pessoas já estão mais conscientes que a gente vai ter um fim,
Isso a partir dos 40, 50 anos, e que a gente precisa fazer alguma coisa antes do final. Porque não adianta quando... Tá me ouvindo? Pois é, sim, sim. Isso suscita muita curiosidade de muitas mulheres, né? E muitas se perguntam, né? O que a psicologia diz, o que tu acha que leva muitas mulheres a acabar achando que não podem conquistar sonhos, como esse de dirigir um carro, de ter uma CNH, né? Esse exemplo dessa mulher idosa foi que ela conseguiu, né? Ver que Que ela... do cuidado, né? Que é uma coisa importante. Mas o esse sonho? Aquelas que ainda não superaram os seus traumas. Acontece bastante isso. Porque, então, como eu falei no início, desde a fecundação, como foi, como iniciou essa gravidez, sido alguns traumas que não foram por culpa da família, foram traumas involuntários que fizeram parte daquele processo e que comprometeram ao longo da vida, onde eu digo sempre que ainda continua prevalecendo, Ju, a pulsão de morte. Todos nós temos um pouco de pulsão de morte e a pulsão de vida para que haja um equilíbrio, né? Como o medo. O medo precisa ser equilibrado para ser saudável. Então, onde nessa formação, nessa construção, houve algum trauma muito forte, a pessoa não conseguiu prevalecer com a pulsão de vida. Então, o sentimento de menosprezo, o sentimento de impotência, os medos, se junta tudo isso e vai fazendo com que a pessoa não pise adiante, porque isso é difícil para ela, realmente é difícil. E por isso, sempre buscar a ajuda de profissionais competentes, que vão atender o que as pessoas precisam, porque existem casos que realmente sozinho é quase que impossível de tu superar. E precisa existir aquela empatia. Lógica de desesperança aprendida, né? Ela tenta uma vez, tenta mais outra, e pela própria experiência dela, ela começa apoio especializado, ela começa a desacreditar dela, né? Começa a provar a experiência frustrada que é uma aprendida um protótipo de depressão, né? Exatamente. E com uma simples depressão ou com uma simples tristeza, né, Ju? E vai protelando para buscar ajuda profissional. E só vai protelando o problema que tu ainda poderia aproveitar muito da tua vida e viver muito bem muitas coisas nesse espaço que a gente está, onde a gente chegou e um dia a gente vai sair. Importante também que às vezes, né, Ju, o paciente não sente exista empatia com o profissional para que esse processo tenha bons resultados, tenha uma evolução rápida, para que tenha sucesso, para que a pessoa tenha sucesso rápido nesse processo que ela está buscando, né? De como se diz no palavreado, senso comum, tem que simpatizar, tem que o santo fechar. Isso. E aí você entender que, bom, se não deu certo com esse psicólogo, não significa que eu vou... Exatamente. A psicologia não funciona para mim, né? Também de uma escolha pessoal, né? Santo não fechou. Exatamente. Porque às vezes as pessoas esquecem e confundem. Assim como uma criança gosta mais de uma criança que a outra, ou de um adulto como o outro, nós adultos também temos mais
nós adultos também temos mais empatia por uma pessoa ou por outra. A gente acaba sentindo mais afinidade e se sentindo mais confiante, né, Ju? Então, esse é um processo, sim, principal para que tenha uma boa evolução no tratamento psicoterapêutico. Então, que as pessoas não confundam, que busquem o profissional, que eles se sintam confiantes, que se sintam à vontade, para que haja esse desenvolvimento. Eu digo isso, Ju, porque eu atendi uma mãe, então ela viveu um luto de ela passou por vários profissionais, por vários. Nos últimos tempos que eu atendi ela, ela se tratava com uma equipe há 10 anos, com a mesma equipe, e ela não conseguia se abrir, sabe? E os dados que ela apresentava, por falta de confiança, claro, não ajudava com que esse processo evoluísse. Quando eu assumi ela e nós começamos a trabalhar, e eu comecei a juntar todos aqueles dados que estavam no prontuário e todos os outros, com ela ter uma compreensão e descobrir a verdade desse fato. Porque para ela ainda não sabia se o filho teria sido roubado enquanto ela estava no hospital para ter um outro bebê, ou teria sido vendido, ou o que teria acontecido. Ela ainda não sabia o que teria acontecido com esse filho. E para começar, após os primeiros 2 anos desse filho, que o filho realmente faleceu enquanto ela estava no hospital. Nos próximos anos, desapareceu o espaço no cemitério. Ela foi no cartório, em alguns lugares, diziam para ela que tinha queimado aqueles documentos. Aí a gente foi atrás de documentos, de arquivo. Tu pode acreditar que até os arquivos do hospital, de todos os anos, até os arquivos dela não constava a internação da criança no dia que a criança faleceu. Por último, a gente foi no cartório. No cartório nós descobrimos que a criança tinha falecido dentro do hospital. Olha só. E aí de extrema vulnerabilidade, né? Que a mulher passa. Sofrimento. Percebido, Lore, tá assim, num luto extremo como esse da perda de um filho, de uma viuvez, e que precisa continuar a vida, precisa tirar os sonhos da gaveta, né? Precisa continuar uma empreitada, mas que sozinha se torna muito mais difícil. A sensação é de impossibilidade, né? O que você tem visto pela prática e pelos estudos que funciona, que aumenta a resiliência nessas mulheres? Eu vejo a psicoterapia, Ju. O tratamento psicológico, quando existe a empatia entre o profissional e o paciente, ele tem grandes resultados. Então, o paciente chega ao consultório no momento que ele tem certeza que ele quer ajuda, que ele precisa ajuda. Ele pode chegar com várias doenças, porque, por exemplo, esse caso, em 39 anos, quantas doenças se desenvolveram, onde que foi camuflando uma verdade, onde todos os outros filhos que nasceram passaram, eles nem acreditavam que eles não, por tantas coisas, se era verdade ou não, por várias doenças que chegaram no tempo. Então, além dessa pessoa não sobre o que aconteceu com o filho, ainda ela tinha a certeza que os filhos que estavam ao lado dela não confiavam nela, porque ela não tinha a certidão de óbito nas mãos. Ela não conseguia isso.
Então, esse sofrimento, essas doenças que tu cria no consultório, acaba atrapalhando várias coisas do teu desejo. Tu tem que desejar. Tu tem que Vejam quanto desejar. impacta, né, Lori? Quanto impacta a sensação de o meu sonho, o meu desejo, ele não ser aceito, ou de alguma forma ser deformado pelo meio ao seu redor, né? A pessoa precisa ter essa segurança, essa autoconfiança e segurança de que meus desejos e meus sonhos são dignos, né? Eu tenho o direito de, enquanto mãe, né? O direito, enquanto mulher em luto, de continuar apostando nos meus sonhos, né? E às vezes o ambiente ele se caracteriza por sinais daquele narcisismo patológico que a gente falava ontem, né? Que são sinais de roubo da tua sensação de inteireza, de, bom, eu me valido, sou validada, e isso ajuda a ter mais clareza dos meus sonhos. Então, muitas vezes, a mulher chega com um sonho um tanto opaco, né? O sonho não é tão claro para ela, porque aconteceu alguma coisa que embaçou, né? Atrapalhou a construção desse seu desejo, né? E o bacana, Ju, é que essa mãe sempre dizia: eu não vou morrer sem eu ter certeza o que aconteceu com o meu filho, porque eu não tive o direito até hoje de saber se ele está vivo ou ele está morto. E eu não vou morrer sem eu ter essa certeza. Que nós acabamos aquele primeiro processo, foi retirado a metade dos medicamentos que ela tomava pelo médico que tratava ela. A metade dos medicamentos foram eliminados. Hoje tu olha... Você vê assim que um dos benefícios é a mulher não ficar dependente de psicofármacos, porque num primeiro momento eles ajudam nos neurotransmissores, mas os psicofármacos de uma forma tão abusiva, eles também impedem a realização de um sonho, né? Até para uma CNH, por exemplo, você precisa estar com a atenção plena, a concentração plena. Então, Ju, esse é o processo. Nas dificuldades que às vezes tu confunde que seja uma tristeza com luto, que tu tenha o desejo que tu quer resolver aquilo, se tu tem o desejo de ser independente, de tirar a tua CNH, luta, e as pessoas vêm lutando, elas vêm se encorajando, vêm se empoderando e vêm conseguindo, Ju, vem conseguindo vencer essas barreiras. Claro que a maioria com tratamento, né? A maioria passa por tratamento para poder chegar. Com 60 anos não é fácil. Se muitas pessoas com 18, 20 anos não é fácil tirar a CNH, tu imagina com 60 anos, 55, 59. A gente percebe, Lori, que começa até com o teste psicológico, né? Muitas se sentem barradas quando no próprio teste psicológico aparece uma alteração lá que a psicóloga geralmente não deixa muito claro. Geralmente o papel do psicólogo não para CNH, mas isso não significa que ela tenha que desistir do sonho dela. Significa que nesse momento ela precisa cuidar da parte lógica para depois continuar tentar novamente. A maioria desiste, né? Quando vê que reprova o teste psicológico, acha assim, nossa, viu, olha aí, ó, isso é o decreto de que não era para eu fazer a minha CNH. Porque, na verdade, são aspectos que eu vejo na avaliação psicológica que os detalhes, atenção, concentração, eles têm muitos casos ligados ao narcisismo patológico, porque o ambiente acaba sendo tóxico, confunde quem ela é, os desejos dela, os sonhos dela, ela compra essas verdades do ambiente e ela se torna um tanto
tanto distraída, um tanto dividida entre o que o outro quer e o que ela quer. E isso atrapalha a atenção, porque uma atenção concentrada ou dividida, que é o que é avaliado para a CNH, ela exige uma inteireza da mulher, ela precisa estar se sentindo, de certa forma, grata e sendo ela mesma naquele processo. Quando há esse roubo de quem ela é, óbvio que vai afetar a atenção, óbvio que vai atender, até a parte de inteligência é afetada. Sim, né? Natural, porque, né? se acontecessem muitas distorções, muitas dissonâncias cognitivas, né? Então, isso Sim. é como que acabasse confundindo. E aí, se ela se entrega para um parecer de nato lá no CFC, como se aquilo fosse um ultimato, né, um decreto de morte do sonho dela, aí prejudica ainda mais. Não é esse o objetivo de um teste psicológico inato. O objetivo e aos demais, né? E dar um tempo para que ela faça psicoterapia, né? Então, Ju, o que poucas pessoas sabem, né, é que o processo psicoterapêutico que eu trabalho no consultório com o luto e com a psicologia do trânsito, eu sou somente psicóloga. Quem está no CFC, que dá apto ou inapto, é a psicóloga perita. Então, o que eu faço? Eu sou formada em instrutora de trânsito para fazer a formação de quem precisa tirar a sua CNH. Pesquisei muito nessa área, publiquei alguns trabalhos nessa área, em alguns congressos. É uma coisa que eu gosto muito e por isso eu decidi fazer psicologia para trabalhar esses fatores. No momento de tu fazer a tua carteira de habilitação ou no momento que tu sai para o trânsito. O porquê que existe tanta violência no trânsito. Então, esses fatores também são trabalhados na psicoterapia, embasado naquilo que eu sei que é o protocolo da CNH. Então, eu trabalho sempre em cima do protocolo da CNH com os fatores do paciente. E a gente faz aquele trabalho, vai trabalhando, tem que sempre ter o desejo do paciente, né? De encontrar, eu quero, eu preciso, mas o que acontece que eu não consigo? Então, é nesse processo psicoterapêutico onde tu vai descobrir onde estão os seus monstros, eu digo, Ju, os seus monstros internos, que são monstros que quando a gente descobre eles, a gente coloca eles na palma da a gente não consegue, eles carregam a gente em cima da cabeça deles. Verdade, boa metáfora. É bem assim, Ju. Então, quando tu decide a trabalhar esses monstros internos e tu descobre que eles são tão pequenos e fizeram sempre o que quiseram contigo e te impediram de realizar vários sonhos. E eu digo sempre, Ju, então existe dois tipos de luto, né? Existe o luto das perdas, dessas perdas que tu tem ao longo da vida, por exemplo, um grande sonho de tirar uma carteira de habilitação e que tu acaba não tirando por medo. Mas esse medo não existe por acaso, ele não foi instalado por acaso. Ele está lá por algum fator muito traumatizante que hoje te impede de tu realizar o teu sonho. E tem pessoas que sofrem muito com isso, e sofrem muito mesmo. Eles não chegaram a ter uma perda, mas eles não conseguem atingir uma conquista que eles sabem que poderiam conseguir.
Então, existe esse luto, o luto das perdas e o luto da morte. Por exemplo, né, Ju, foi o luto da incerteza, uma perda que ela não sabia exatamente como era essa perda, ainda mais um filho, né? Um filho. E depois ela descobriu que foi para a morte. E então, quando a gente tem perdas para o luto da morte, que é o luto mais profundo, nessa perda a gente descobre quando tu convive na beira da morte, como se diz, tu descobre que tu poderia ter feito tantas coisas quando tu está ali ao lado da pessoa, a pessoa está implorando para viver, a pessoa está fazendo sonhos, ela está esperando o dia de sair do hospital para reformar toda a casa, para arrumar o quarto da sua filha, que tem 6 aninhos de idade, para colocar anos de idade, fazer legal de inglês, para voltar para o seu trabalho, para a sua empresa, que está lá os colegas todos te esperando, e tu tá ali no leito com um diagnóstico que tu sabe que é o último, tu sabe que não tem volta, mas tu não desiste, tu continua fazendo, tu continua lutando pelos teus sonhos, fazendo e continua com a esperança que mesmo tu sabendo que tem um fim, mas pode ser que dê tempo de tu voltar e fazer tudo isso. Legal, legal. Isso é muito importante, Lois, que tu falou, porque a esperança é uma das forças de caráter que eu estudei no doutorado, ela já está na gente, ela nasce com a gente. É um traço positivo que todos temos. A gente tem no mínimo 24. Uma dessas, sim, e ela se torna útil para a gente se a gente usar ela, né? Uhum. Então, aquilo que se fala, às vezes, no ambiente hospitalar, num ambiente de extrema estresse, seja forte, tenha esperança, não é um palavreado da boca para fora. É cientificamente comprovado. Né? Esse traço está como que para uma semente que está na gente e que se a gente não usar, óbvio que vai dar a impressão de que a gente não é esperançoso. Mas ela faz parte da condição humana. Ela faz parte do ser humano. Né? É um potencial que precisa de certos externos para se inspirar, mas que por natureza humana já estão na gente. Né? Então, às vezes, procurando um psicólogo e fazendo psicoterapia, essa força, ela é adubada, ligada. Fortalece essa força, que já está ali dentro plantadinha, né? E aí, pessoa no leito de que é uma pessoa que ela quer morrer, que ela está triste, que ela não quer mais viver. E de repente aquela pessoa fica muito feliz, como nunca na vida ela esteve. E ela melhora. Nunca ninguém viu ela daquele jeito. E de repente ela fecha os olhos e se vai. Então ela luta dela com os seus mecanismos de defesa, lutando contra a sua própria felicidade, a própria esperança, como tu disse. E quando chega no final, então daí as pesquisas dizem, o pessoal que estuda, né, a morte, que então quando chega no final, existe a aceitação do ser humano, faz parte da vida, existe a aceitação e vem o fim. E aí, a terceira parte que eu gosto de falar muito, Ju, é que nós vivemos. Muitas vezes a gente realmente é vítima, muitas vezes, a maioria das vezes a gente se vitimiza e não dentro de nós as para lutar por mais. Ou seja, é como se aceitasse um lugar que o outro te deu como vítima.
né? Exatamente. A psicoterapia pode ajudar você a reencontrar essa autorresponsabilidade, né? Exatamente. Aí tu vive se vitimizando, no fundo tu tem sonhos, tu tem muitos sonhos, mas tu não luta por eles. Tu diz, semana que vem eu vou, no Natal e Ano Novo todo mundo, todos os natais, todos os anos novos, as viradas de ano, repete os mesmos planos, os mesmos projetos, mas nunca se corre atrás para realizar. E de repente, tu morre no trânsito, num dia, numa hora que jamais tu esperava. E quando tu menos pensar que tu não gostaria de morrer naquele momento, tu não teve tempo nem do arrependimento, que dizem que faz parte, as pesquisas mostram que faz parte do processo humano, precisa existir o arrependimento e a aceitação para assim tu ter uma passagem boa, que a gente não sabe o que é no outro lado. Não existe pesquisas que mostrem o outro lado. Então, tu diz assim, Lori, que quanto mais a pessoa tem consciência dessa questão de situação de finitude, mais ela tende a aproveitar melhor a oportunidade Aproveitar de melhor. sonho, não postergar. Aproveitar melhor. Por isso, né, Ju, no processo que tu trabalha, a partir dos 40, 50 anos, que os idosos buscam ter mais qualidade de vida. Muitos idosos já não se preocupam tanto como antes, porque eles já entraram nesse processo da aceitação, que eles já estão indo para o final de uma linha do tempo que a gente não sabe quando vai ser. A gente percebe que a pessoa já detectou que essa coisa de empurrar com a barriga, quando é uma situação psicológica, não cabe mais, né? Tem uma metáfora que se utiliza assim, que é como tem um experimento em que se colocou uma rã em uma água morna, né? E vamos ver se ela salta da água. Aí se aqueceu, aí a água foi ficando morna e ela continuou ali. Né? Eu amo, Continuou, foi aumentando a temperatura, a água foi fervendo, ela não foi percebendo. Quando a questão, o ambiente tem esse tipo de funcionamento, né? Você vai empurrando com a barriga, você não tem, chega uma hora que você não percebe entre que hora essa temperatura da água está morna. Agora, em outro experimento, se você pegar a rã e colocar já numa água quente, ela logo salta, né? Então, eventos como um acidente de trânsito, uma hospitalização, eles tendem a, metaforicamente, se associar a essa experiência, né, de colocar ali na água quente. Aí a pessoa logo se desperta. Mas quando você vive uma situação de vida, que você vai empurrando, estou um pouco triste, mas aquela tristeza passou. Você começa a não perceber até que ponto é uma tristeza, até que ponto é um luto, e aí buscar uma psicoterapia. Ou seja, a chance é muito maior de que você, emocionalmente, entre em depressão, entre em uma doença mental, justamente porque foi empurrando, deixando para amanhã. É diferente de uma dor de dente, por exemplo, que a gente sente e na hora vai no dentista, né? A questão psicológica, não. A tendência humana é dizer, não, eu sou forte, eu tolero, isso eu não preciso, isso eu encaro sozinho, né? E esse é o grande risco. Do uso dos teus recursos potencializados com um apoio especializado, por exemplo, uma psicoterapia, né? Uhum. Exatamente. Se utiliza muito, né, Ju, a metáfora da rã, que a gente chama o saco fervido, se utiliza muito essa metáfora dentro das empresas, porque alguns diretores vão empurrando com a barriga, mas chega um ponto que a empresa vai a óbito. A gente usa essa palavra, a empresa vai a óbito, porque tu não se deu de conta que a água estava aquecendo e nem percebeu. Não percebeu.
Sim, as pessoas, né, Ju? Nós, seres humanos, costumamos usar muitos mecanismos de defesa, mas a gente tem que ter consciência de coisas que são boas para nossa boa vivência, para o nosso bem-estar aqui. Porque, por exemplo, como as pesquisas mostram que existe esse processo, que é um processo bom, que ainda não se tem muitos dados da passagem, mas que existiu uma ação, como seria uma morte fulminante? Anunciada, tudo bem, tu já teve o diagnóstico, tu teve o tempo da raiva, da negação, tu viveu, e depois tudo bem. E quando chega a morte fulminante, por exemplo, porque todos nós não estamos livres, né, Ju? Para morrer, basta estar vivo. Mas nós temos que viver bem o dia de hoje, porque eu não sei se está aqui um pouco. Eu quero viver. A pandemia, ela tem reforçado essa percepção, né? O Covid tem aparecido, principalmente para o público idoso, como um ameaçador da vida, justamente por essa rapidez com que ele leva, né? O Covid, ele tem sintomas muito fortes em todo o organismo, né? Ele ataca de forma sistêmica, não só os pulmões, coração, todos os estudos têm mostrado, e os familiares têm trazido a exigência de um luto rápido, inclusive às vezes nem sido um velório digno, né? Porque está sendo uma de proteção não fazer o velório, muito em conta da aglomeração e da própria probabilidade de contaminação. Isso exige pessoas e as coloca em extremo estresse psíquico que muitas vezes, às vezes, passa despercebido por conta de muitos mecanismos de defesa que elas passaram a utilizar, né, negando, racionalizando, e de repente precisa olhar para isso como um sinalizador de vida. O que fazer com aquilo, né? Uhum. Então, nesse momento, Ju, e muitas pessoas estão com dúvidas, o que fazer para viver bem? O que fazer no dia de hoje? O que a gente pode fazer?